Algumas doenças são bastante comuns na terceira idade. O Viva Mais dessa semana vai mostrar para você quais as diferenças e semelhanças entre o Alzheimer e o Parkinson, quais as consequências e como lidar com pessoas que sofrem dessas doenças. Em todo o mundo, milhões de pessoas sofrem com Alzheimer, doença incurável que só nos Estados Unidos é a quarta causa de morte entre os idosos. Ao meu lado está o Dr. Adriano Teixeira, neurologista, e vai explicar para a gente um pouco mais sobre essa doença. Olá, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor por ter comparecido. Vamos ver se a gente consegue passar um pouco de informação. Bom, a gente podia começar então, logo uma pergunta bem direta. O que é o Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer é uma doença que a gente diz, o termo que a gente usa é neurodegenerativa. Por que tem esse nome todo? Porque é uma doença que afeta o nosso cérebro e ela tem um caráter degenerativo, ou seja, células cerebrais, os nossos neurônios, eles vão morrendo com o passar do tempo. Isso vai gerando os sintomas da doença. A gente sabe que por ser uma doença degenerativa, os sintomas eles vão progredindo com o passar do tempo e realmente, como você falou, ainda não existe uma cura definitiva para a doença. Tá, o que causa essa doença? Tem uma causa específica ou ela simplesmente aparece? Na verdade, ainda não foi descoberto o que a gente chama de gatilho, né? Aquele, vamos dizer assim, aquele clique que instala e começa a fazer ocorrer a degeneração das células. A gente sabe que existem algumas alterações que acontecem, só que não se consegue provar cientificamente ainda o que vem primeiro e o que vem depois. O fato é, as células começam a morrer, começa a ocorrer um atrofiamento do cérebro e começa a gerar os sintomas da doença. As células que começam a morrer são de uma região do cérebro que se chama hipocampo e elas são relacionadas com a produção de uma proteína que é um neurotransmissor, uma substância química que tem no cérebro e que ajuda na comunicação entre as células do cérebro. Quando essas células começam a morrer nessa região, começa a haver uma falta dessa substância que se chama acetilcolina e devido a isso, começam a ocorrer os sintomas da doença. E quais seriam esses sintomas? Na doença de Alzheimer, o primeiro sintoma a aparecer, né, o sintoma primordial, é a perda de memória. Não é só isso que acontece. A gente tem, pelo menos aí, uma série de cerca de 7 a 10 sintomas que a gente tem que ficar de olho e observar o que está acontecendo. Em todos os casos, o primeiro a aparecer seria o esquecimento. A falha da memória seria o primeiro, em todos os casos. Eu não vou te dizer que seja em 100% dos casos, mas na grande maioria dos casos, a primeira coisa a aparecer é a perda de memória. Lógico que existem também a desorientação. O paciente começa a se confundir com datas, às vezes ele se confunde com alguns lugares que ele não frequenta muito, ele passa a errar o caminho, por exemplo, para ir nesses lugares. Ele confunde dias da semana, dias do mês. Ele começa a ter dificuldades com o que a gente chama de função executora, ou função executiva, que é o ato de fazer atividades simples, como o próprio nome diz. Então ele começa a ter dificuldade, por exemplo, com atender o telefone e passar um recado. Ou ele começa a ter dificuldade para dirigir. São atitudes simples. Atitudes simples que ele começa a ter dificuldades para desenvolver. Uma senhora, por exemplo, que trabalhou como cozinheira a vida toda, pode começar a esquecer, por exemplo, a receita de um bolo. Então, coisas do cotidiano, a pessoa começa a ter dificuldades e que ela normalmente não encontraria.
Tá, doutor, no caso do esquecimento, da falha de memória, a gente tem como fazer um comparativo de uma simples falta de memória porque está cansado, porque o cérebro precisa de um backup? Como é que a gente faz para fazer esse comparativo e realmente se preocupar a ponto de ir procurar um neurologista? Sim, interessante. Logicamente, a perda de memória, no sentido literal, né, e neurológico da coisa, ela é uma situação que vai ocorrer no paciente idoso, acima aí de 55, 60 anos. Antes disso, o Alzheimer não atinge? Não. O caso mais jovem descrito são de pacientes em torno dessa idade. Okay. Você não vai encontrar isso em pacientes jovens, por exemplo, com 40, 45 anos. Que também podem apresentar perda de memória ou esquecer algumas coisas. O que normalmente, no jovem, está relacionado ou com estresse, ou com vida corrida, ou com, vamos dizer assim, a pessoa está tão atarefada que faz tanta coisa, uma atropelada pela outra, que acaba não prestando atenção numa coisa ou outra e vai esquecer alguma coisa. Então, é mais por desatenção ou por afobamento do que por perda de memória em si. Sim, ok. Bom, e a questão da idade, o senhor está me falando que não acontece abaixo, vamos combinar assim, vamos entender, abaixo de 50 anos. Não ocorre. A partir dessa idade, a falha de memória já começa a ser preocupante. Primeira providência, então, muita falha de memória. O que acontece? Nós podemos ter, logicamente, o próprio envelhecimento normal do cérebro. Se você comparar o cérebro de uma pessoa com 40, com 50 e com 60 anos, ele vai ter perdas no seu funcionamento. O que não significa que seja um problema que exija tratamento. Além disso, existe uma entidade que tem um nome, comprometimento cognitivo leve. Essa entidade clínica é aquela pessoa, aquele idoso, que começa a ter esquecimentos, e os esquecimentos começam a prejudicar a vida dele no decorrer dos dias. Então, prejudica, mas não impede. Então, a pessoa que tenha comprometimento cognitivo leve é aquela pessoa que ela pode, por exemplo, morar sozinha, um idoso que mora sozinho, ele consegue organizar, administrar a casa, ele consegue programar, por exemplo, a compra do mês, ele consegue cuidar da parte financeira, só que sempre assim, com alguma coisa que puxa para trás. Então, ele faz uma programação da compra do mês, vai no supermercado. Quando ele chega em casa, nossa, esqueci tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas ele consegue se lembrar, aí ele consegue voltar e corrigir o problema. Então, fazendo uma programação, fazendo listinha, fazendo lembretes... Exatamente. Ele consegue fazer as coisas, mas com dificuldade. O que nós faríamos normalmente teria um grau a mais de dificuldade. Existe tratamento? Já o paciente com o quadro demencial em si, o mal de Alzheimer, que na neurologia a gente chama de demência, é a pessoa que tem essas dificuldades, só que prejudica a vida dela. Então a pessoa passa a ter uma necessidade de ter uma ajuda de outras pessoas, ou de um filho, ou de um cuidador, para ajudar ele a fazer as coisas. Ele passa a não ter mais condições de administrar financeiramente a casa, de fazer uma programação das atividades dele. Existe alguma prevenção? Olha só, como que eu posso te responder isso? A gente sabe que existem coisas que a gente pode fazer que vão ajudar a gente a não desenvolver um quadro demencial. Tá? Essas coisas, basicamente, passam por ter uma vida regrada, você precisa ter uma dieta adequada, você precisa praticar atividade física regular, você precisa ter uma atividade intelectual regular. A palavra cruzada ajuda? A palavra cruzada ajuda, leitura de livros, sobretudo de atividades que você exija, por exemplo, você ter raciocínio. Então, nesse caso, nós teríamos que exercitar
o cérebro, como se fosse um exercício físico. Do mesmo jeito que você tem que fazer o exercício físico regular, você precisa fazer também o exercício intelectual regular. Então, essa seria a nossa prevenção para o mal de Alzheimer. Em termos de você falar assim, ó, existe um medicamento, ou um alimento, ou uma dieta, ou um mecanismo que seja preventivo? Não, não existe nada que seja cientificamente comprovado para ser usado em larga escala para isso. De vez em quando a gente ouve falar de uma coisa ou outra que funcionou para um ou outro paciente, mas isso não é uma coisa que você pode usar em larga escala. Então a pessoa não poderia contar com uma medicina tradicional para essa prevenção? Sim, coisas assim que existam e que sejam comprovadas cientificamente ainda não temos. Bom, a gente já sabe que a doença é incurável. Ela tem como ficar estagnada ou ela sempre vai progredir, doutor, até chegar à morte do paciente? A doença, ela sempre vai estar progredindo, porque essa degeneração ou morte dos neurônios, ela sempre vai estar ocorrendo. No entanto, hoje em dia, com o tipo de medicamento que a gente tem à disposição para ser usado para isso, a gente consegue com que a piora, né, essa piora, ela seja muito lentificada. Então, o que o medicamento faz? Ele retarda, ele diminui bastante a velocidade de piora da doença. Até qual a idade limite que se tem notícia, ou o senhor pode nos explicar, até quando uma pessoa pode viver convivendo com Alzheimer? Não, a expectativa de vida ela é muito grande. Hoje em dia, para você ter uma ideia, a doença de Alzheimer ela é dividida em 3 fases, né? A fase inicial, a fase moderada e a fase avançada. Pacientes medicados, existe a possibilidade deles chegarem a viver 20 anos apenas na fase moderada, para você ter uma ideia. Então, para você ter uma ideia da capacidade do medicamento, até antes da existência deles, né, você coloca assim, até o final da década de 70, começo da década de 80, um paciente com Alzheimer, em 5 anos, ele já estava no estágio terminal, assim, acamado, já praticamente sem perspectiva. Hoje em dia, com o medicamento, a gente consegue manter o paciente aí 20 anos, ele com uma vida relativamente convivendo com familiares, ir lá presente, então, sempre precisando de ajuda, mas lá com todo mundo. Qual a maneira saudável, uma maneira adequada de se cuidar de uma pessoa com Alzheimer? Olha, eu acredito que a melhor maneira para você lidar com o paciente é buscar informações e se orientar adequadamente do que tem que fazer. Fora isso, o que a gente ouve de familiares e cuidadores tem 2 coisas: amor e paciência. E é com essa frase que nós vamos terminando o primeiro bloco, porque muitas pessoas confundem o Parkinson com o Alzheimer. No próximo bloco, logo depois do intervalo, o doutor Adriano vai explicar para a gente quais as diferenças dessas 2 doenças e os cuidados que devemos ter com elas. Daqui a pouquinho a gente volta, até já.